Agradeço pelo convite, agradeço toda a equipe da assessoria e do gabinete do deputado professor Cleiton, por essa oportunidade. Dizer, primeiramente, que me sinto honrado, me sinto satisfeito por estar aí figurando entre os palestrantes desse simpósio, que trouxe profissionais de excelente gabarito, inclusive não só profissionais que nos vieram trazer os seus conhecimentos, mas que também vieram trazer o seu exemplo, que são profissionais militantes no campo da educação aqui em Minas Gerais. Bom, feitas essas considerações, esses agradecimentos, eu vou fazer meu compartilhamento de tela. Só peço licença alguns segundos aí para fazer esse compartilhamento a todos. Deu certo aí? Okay. Sim. Nós vamos refletir essa manhã a respeito de alguns aspectos trazidos pela Constituição Federal. Especificamente, nossa Constituição ela tem um capítulo próprio tratando a respeito da educação, a saber, do artigo 205 até o artigo 214. E essa abordagem a respeito da educação, ela é uma abordagem formal. Quando nós nos debruçamos para a realidade do ensino no Brasil, nós conseguimos diagnosticar algumas contradições entre o que é formalmente previsto e o que é efetivamente concretizado. Por isso, o título da nossa reflexão, Constituição, Educação e Docência, contradições entre as normas constitucionais, a realidade da educação pública. Bom, gostaria de iniciar com uma frase, né, do Darcy Ribeiro. Deixa eu só tentar minimizar. Aí, uma frase do Darcy Ribeiro, que é continuamente repetida, né, no meio educacional e também no meio jurídico, quando se trata especificamente de um direito educacional, que é a seguinte: a crise educacional no Brasil, do qual tanto se fala, não é uma crise, é um projeto, é um programa. Um projeto, um programa em curso cujos frutos amanhã falarão por si mesmos. Eu cito inicialmente essa frase porque o resultado da nossa pesquisa caminha em torno dessa afirmativa do Darcy Ribeiro, lá na década de 80. O objeto da nossa análise foi especificamente o texto constitucional, né? No que diz respeito à educação, nós vamos tratar essa educação tal como ela é prevista pelo legislador constitucional, como um direito fundamental social, e a docência, enquanto atividade profissional, que especificamente é prevista na Constituição como sendo uma atividade de um agente público específico, são os profissionais de educação, especialmente os professores. E isso a educação não faz para qualquer profissão, né? O que é muito interessante, que o professor ele é um agente público visto de uma forma diferenciada pela Constituição de 88, e por isso a própria Constituição determina a sua valorização de uma forma muito particular, coisa que faz, por exemplo, aos juízes, aos membros do Ministério Público, mas não se estende a muitas outras profissões. O cenário específico em Minas Gerais, né? Nós fizemos um recorte, né, dentro do cenário nacional, porque nós trabalhamos uma fiscalização, um relatório feito pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, e dentro desse recorte, aliás, o objetivo desse recorte era justamente deixar em evidência
os dados relativos à educação pública do Estado de Minas. Então, o relatório 177 de 2013, do TCU, que foi aprovado em março de 2014, ele traz alguns dados, e esses dados que, por nós, foram analisados para chegar nessas conclusões que hoje apresentamos, nessas demonstrações, e também tudo que foi construído em torno do tema. Bom, não é só o Estado de Minas, repito, que foi alvo dessa fiscalização, foram todos os Estados-membros, né, e também o Distrito Federal, e houve o apoio, inclusive, dos próprios tribunais de contas estaduais, dos respectivos estados e também do DF. Qual foi a finalidade deste relatório do Tribunal de Contas da União? Primeiro, identificar problemas, né, relacionados aí à qualidade e à cobertura do ensino médio. Então, especificamente, nós olhamos para esse cenário dentro de Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais, escolas públicas, ensino médio, né? Esse foi o parâmetro de análise no nosso trabalho. E depois de diagnosticados os principais problemas, né, avaliar o que as ações governamentais, né, realmente conseguiram efetivar para eliminar ou até mesmo mitigar as causas dos problemas. Então, repetindo, esse foi o recorte de análise desse relatório, né? Por que nós enfatizamos isso? Porque o relatório também trata de cobertura, de gestão e de financiamento da educação pública no Estado de Minas, né? E o nosso eixo temático de análise foi especificamente professores do ensino médio das redes estaduais de Minas Gerais, né? Dentro do eixo temático, né, a gente vai funilando, né, esse objeto de pesquisa, nós tratamos especificamente a respeito da quantidade, né, o número de professores, a formação inicial e continuada desses professores e a remuneração dos docentes que atuam nessa seara referida. Ensino médio, rede estadual de Minas Gerais. Bom, alguma explanação a respeito da previsão constitucional, né? Como eu disse, do artigo 205 ao 214, a Constituição estabelece alguns regramentos basilares e fundamentais para a valorização ou a efetividade da educação e a valorização do docente. Especificamente, no artigo 206, a Constituição estabelece alguns princípios relativos ao ensino, né, que será, então, ministrado com base, especificamente, no inciso 5, a valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos das redes públicas. Bom, diante desse princípio norteador da efetividade da educação, que é a valorização do profissional de ensino, da educação, nós levantamos dois questionamentos. São aqueles questionamentos que perturbam, né, que inquietam os pesquisadores quando eles se propõem a pesquisar, a investigar determinado objeto. As duas perguntas que nós fizemos inicialmente foram as seguintes: sendo a Constituição a garantia em si mesma da efetividade de suas normas, por que os dados coletados por meio das análises documentais, em tela, né, podem ser considerados impeditivos para a concretização do direito à educação? Primeiro questionamento. O segundo questionamento que nós fizemos: em que medida o não cumprimento do preceito constitucional de valorização à docência, nós acabamos de ler ipsis literis, por parte do Estado de Minas Gerais, influencia na decadência da sociedade contemporânea,
frente aos mecanismos de dominação social vigentes? Foram essas perguntas iniciais. Bom, requer uma introdução a respeito do dito, ou dos ditos, direitos fundamentais sociais. Inicialmente, principalmente para aqueles que não estão especificamente lidando na seara jurídica, existe uma hierarquia de normas dentro do ordenamento jurídico, e essa hierarquia ela tem no topo a Constituição Federal. Na verdade, se fala hoje num bloco de constitucionalidade, mas, resumindo especificamente com a finalidade nesse simpósio, nós vamos apresentar a Constituição Federal no topo, no ápice da hierarquia das normas. Então, as normas que nós vamos citando do corpo constitucional, elas estão num patamar mais elevado dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E isso foi fruto de uma construção histórica. Ou seja, nós temos alguns direitos, aos poucos sendo garantidos, a partir da Revolução Francesa, que são os direitos individuais, os direitos políticos, que se exigia do Estado uma não atuação, uma não proibição, são os direitos civis, direito de igualdade, direito à vida, direito à liberdade, etc. Porém, com o caminhar das situações, se viu que não era apenas necessário a garantia desses direitos, que inclusive são chamados de direitos de primeira dimensão ou de primeira geração. A nomenclatura mais apropriada seria direitos de primeira dimensão. Ao longo da história, foram-se percebendo que era necessário também uma atuação estatal, principalmente com o advento da Revolução Industrial, onde se via que a liberdade, tanto para a burguesia quanto para o proletariado, não era um valor, era um valor fundamental, mas não um valor a ser visto de forma isolada, assim como todos os outros direitos individuais. E assim nasce, nas constituições nacionais, os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais. São os direitos que exigem do Estado uma ação, uma prática positiva, o Estado sair do seu lugar apenas de administração ou de concessão das liberdades individuais, mas também atuar no campo fático, no campo prático. E isso se dá, evidentemente, pelas precárias condições dos trabalhadores que viviam na Europa, sendo explorados, sendo diminuídos, vivendo situações de miséria, de alcoolismo, de prostituição, de desemprego e assim por diante. Dentre esses direitos sociais, nós temos a educação. Até porque os meninos limpavam o chaminé e não iam para a escola. Então, o que servia a liberdade e a igualdade se não havia a prestação estatal de determinados direitos? Assim nasce, principalmente, ou de forma pioneira, na Constituição Mexicana de 1917 e na Constituição Alemã de Weimar de 1919, os ditos direitos sociais, que, na Constituição Brasileira de 1988, são previstos os direitos sociais, especificamente e expressamente, no artigo 6º, fora que no corpo da Constituição nós também percebemos outros direitos sociais. Bom, essa análise introdutória, do ponto de vista histórico, ela deixa claro a exigência da prestação material do Estado, não só no campo dos direitos sociais, mas saindo um pouco da seara, que é o nosso objetivo, também dos direitos econômicos e dos direitos coletivos. No entanto, apenas a previsão formal, ou os artigos formalmente válidos, eles não passam de uma folha de papel. É necessário
efetivar esses direitos, né? E, por isso, hoje a análise do campo jurídico da efetividade dos direitos fundamentais e também está atrelado à própria questão da educação. Não só a formalização desses direitos nos textos legais, né, hoje no Brasil, principalmente na Constituição Federal e na Lei 9394 de 96, a conhecida LDB. Além do artigo 206, inciso 5, nós convém ressaltar também o próprio artigo 205, que estabelece o seguinte: ele elenca 3 objetivos básicos da educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação da pessoa para o trabalho. Para todos que trabalham no campo de educação, desde a graduação, esses artigos ou essas expressões, né, principalmente das disciplinas que envolvem a prática do ensino, né, essas expressões elas são utilizadas. Então, no campo teórico, no campo formal, nós estamos bem acostumados com essas expressões. Bom, fazendo a combinação, portanto, de 2 artigos da Constituição, o artigo 6º e o artigo 205, né, nós vamos realmente entender a educação como alocada pelo Constituinte originário de 88 como um direito fundamental social. Um direito fundamental este, que é importante ressaltar, que é um dever do Estado, um dever também da família, mas o incentivo, a fiscalização, a colaboração também é exigida da própria sociedade, né? Para não dizer que é apenas o Estado quem atua. Convém ressaltar também a temática das cláusulas pétreas na Constituição, né? Lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos algumas matérias que não podem ser modificadas, não podem ser abolidas pelo legislador infraconstitucional, ou até mesmo pelo próprio legislador constitucional, através de emendas constitucionais. Por isso, cláusulas imutáveis. Por isso, cláusulas pétreas. O artigo 6º, parágrafo 4º, especificamente no inciso 4º, estabelece que direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. O que isso significa? Significa que o legislador infraconstitucional, através de uma lei federal, através de uma lei ordinária, através de uma lei complementar, por exemplo, né, não pode reduzir direitos relacionados à educação, como custos, como investimentos, como repasses e assim por diante, né? Num outro aspecto, sendo a educação um direito fundamental social, o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que os direitos fundamentais, eles são de aplicabilidade imediata, né? O que isso significa? Significa que não é necessário, por exemplo, o Poder Legislativo estabelecer parâmetros específicos para que depois o Poder Executivo, por exemplo, venha a efetivar determinados direitos relacionados à educação. Aplicabilidade imediata significa que o agente público ele não está atrelado de forma absoluta a leis infraconstitucionais que venham a apresentar determinados regramentos para, sim, implementar direitos relacionados à educação. É lógico que o assunto é complexo e que os legisladores eles vão, sim, atuar especificando determinadas demandas, né, organizando para que a administração pública faça o serviço, preste o serviço educacional de uma maneira mais qualificada e específica. Mas ele não pode se eximir do seu dever de prestação de serviço público relacionado à educação
afirmando que não existe uma lei que estabeleça determinadas regras sobre certas demandas. Bom, tudo isso deve-se estar de acordo com os determinados parâmetros, principalmente dois parâmetros no campo de atuação, tanto dos legisladores quanto para o administrador público. O primeiro é a noção de progressividade. O que isso significa? Os direitos sociais, dentro da complexidade social, política que é o Brasil, é implementado de uma forma gradativa, né? Então, muitas vezes, inclusive, relacionado a porcentagens, né, no investimento público, se estabelece um gradual aumento do dinheiro público, ou da empregabilidade do dinheiro público, ou do emprego do dinheiro público, em determinadas searas. Assim também como o alcance da educação em determinadas regiões do Brasil, em determinadas regiões de um estado. Por quê? Porque nós sabemos que, na prática, não significa que uma lei é editada este ano e que o ano que vem ela vai ser efetivada. Há uma noção de progressividade. A lei mesmo, muitas vezes, estabelece essa progressividade, né? E a Constituição também fala em progressividade, e aconteceu isso com o ensino médio. Até que o ensino médio fosse efetivado nas mais diversas regiões do Brasil, isso tudo foi feito através de um processo, através de uma gradualidade, né? Então, a noção de progressividade, ela deve ser entendida como existente e necessária no campo da efetivação dos direitos sociais, normalmente da educação. O outro parâmetro a ser utilizado pelo legislador e pelo administrador público é a cláusula de proibição de retrocesso social. Ou seja, os direitos sociais, como já falado de forma introdutória, é fruto de um processo histórico que envolve suor, que envolve lágrimas, que envolve mortes, que envolve greves, que envolve uma série de fatores importantes, né? Então, isso foi alcançado com muita luta. Isso foi alcançado com um processo, inclusive, legislativo, né, que resultou no que nós temos na atualidade. Mesmo que pareça pouco, mesmo que não seja totalmente efetivado, nós temos alguns parâmetros já, inclusive, efetivados, justamente por um processo que o Brasil viveu de implantação desses direitos. Basta nós vermos aí na nossa história, os nossos municípios, né, que inicialmente só tinham a educação, o ensino fundamental, depois o ensino fundamental 2, o ensino médio, hoje o ensino superior e assim por diante. Um processo, foi uma luta. E o administrador público e o próprio legislador, eles estariam, então, proibidos, né, em atuar retrocedendo, né, na seara da concretização dos direitos sociais, fazendo a sociedade perder aquilo que ela mesma conquistou através da memória dos nossos antepassados. Bom, e especificamente no campo da docência? O que a Constituição diz, já que eu citei, que o profissional de educação ele foi querido pelo Constituinte originário de 88 para ter os seus direitos estabelecidos expressamente na Constituição. Nós extraímos da Constituição a valorização do trabalho, né, do trabalho docente, especificamente através da confluência de três componentes: a efetividade de condições de trabalho dignas ou adequadas, que esses profissionais têm que ter, têm que gozar, a formação qualitativa e um sistema de plano e avaliação que sustente a capacidade dos professores em suas atividades. Então, nós extraímos da Constituição, basicamente, esses três componentes relacionados à valorização da docência. Bom, cito agora uma frase da ministra Carmen Lúcia, que é até então mineira, inclusive, que até então, na época dessa citação, 2016, era presidente do Supremo Tribunal Federal. E
num simpósio como esse, né, num evento relacionado aí ao direito e educação, ela fez a seguinte afirmativa: um preso no Brasil custa 2,4 mil por mês, e um estudante do ensino médio custa 2,2 mil por ano. Alguma coisa está errada na nossa pátria amada. Darcy Ribeiro fez, em 1982, uma conferência dizendo que, se os governadores não construíssem escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. O fato se cumpriu. Estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, de um descaso feito lá atrás. E esse final nós podemos repetir aqui na nossa reflexão. Estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, de um descaso feito lá atrás. Vamos a dados especificamente. Bom, primeiro é frisar que esses dados eles foram coletados pela fiscalização do TCU a partir do censo escolar que acontece por iniciativa do MEC, né, do Ministério da Educação, mas em parceria, em colaboração com as secretarias de educação dos estados. Né? Esse censo escolar diz respeito ao censo de 2012. O primeiro tópico analisado dentro do eixo temático professores foi o déficit quantitativo e de especialização entre os docentes. Déficit quantitativo e de especialização entre os docentes. Na época que foi feito o relatório, né, havia uma resolução 2 de 2013, que estabelecia as disciplinas, né, que vigoravam no ensino médio, né, minimamente deveriam vigorar. As disciplinas eram artes, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira, português, matemática, química e sociologia. Bom, nós levantamos, né, a respeito dos dados colhidos pela fiscalização do TCU. Vamos aí demonstrar o déficit de professores com formação específica nas disciplinas obrigatórias, que foram essas que nós elencamos, na rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais, em 2012, com base no censo daquele ano. Artes, 655, e aí seguem os números para apreciação de vocês, mas chama atenção para a disciplina de física, onde o déficit com formação específica, né, de professores com formação específica na disciplina, se encontrava em maior número. 835 professores. Esse é o número de déficit de professores de formação específica em física. Acompanhados professores de artes, 655, e vindo posteriormente os professores de matemática, 538. Compondo um total, naquele presente ano, naquele referido ano, um déficit de 3.962 professores. Então, isso para falar de Minas, né? Já que esse foi o recorte. Né? Se nós formos, eu coloco aqui a título de ilustração, a gente ter uma noção de como isso aconteceu também na esfera federal, né? Englobando todos os Estados-membros do Distrito Federal, o déficit consolidado chegou a 32.738 professores. E, repetindo, o déficit mineiro, 3.962 pessoas. E física é uma matéria que nós ressaltamos, porque em Minas Gerais foi o déficit de 385, né, como nós abordamos aí, 385 professores com formação específica, e no Brasil... Ficou mudo só para mim. Alguém falou alguma coisa? O déficit continuou, né, sendo alarmante na esfera nacional, com 9.906 professores
dessa mesma disciplina, né? Bom, de uma forma ilustrativa, esses são os mesmos dados, né, para nós termos, assim, uma visão diferente, com uma legenda, né, e vermos a diferença, né, do déficit com relação a uma matéria e outra, né? Trazendo aí história, com o menor número, né, de déficit, de professores com formação específica, né, na disciplina, nessas disciplinas obrigatórias do ensino médio, e, repetindo, né, os professores de física, tendo aí, com formação específica, maior déficit. Ok? Pessoal, deixa eu só aparecer umas coisas para mim na minha tela. Tá tudo ok? Me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo ok, professor. Tá jóia. Bom, professores... Vou tentar minimizar. Professores fora de sala de aula em Minas Gerais, de acordo com o censo referido, né? Bom, nós tínhamos um total de 4.905 professores fora de sala de aula em Minas Gerais, né? 206 professores cedidos a outros órgãos, em atividades administrativas, 4.699, e outros afastamentos, 170 professores, né? Teve, então, portanto, repetindo, um total de 4.905 professores fora de sala de aula em Minas Gerais. Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar o PowerPoint. Travou para mim aqui. Dois cliques resolve, professor Carlos? Não. Não. Qualquer coisa fecha e abre de novo, tá? Não tem problema não. Uhum. Então, aqui. Aí. Está compartilhando? Vocês estão conseguindo ver? Ah, sim, certinho. Professores fora de sala de aula, o entendimento do TCU. Perfeito. Exato. O entendimento do TCU, né, para o déficit quantitativo de professores, foi o seguinte, né, foi a conclusão do relatório relativo a esses dados, né? Falta de incentivo, motivação, salários e condições de trabalho que resultam em baixa atratividade da carreira e causam a falta de professores, né, indo ao encontro das nossas conclusões, inclusive, né? O TCU, como órgão de contas, ou seja, é um tribunal administrativo, né? Não é um tribunal, não é um órgão do Poder Judiciário, segundo a própria Constituição. Ele deu ciência, né, ao próprio Ministério da Educação, bem como às secretarias estaduais de educação, né, e também ao Poder Legislativo, que, constitucionalmente previsto, tem as suas atribuições de controle externo, né, nos estados e no Distrito Federal. Então, foi dado ciência também às assembleias legislativas, no caso dos Estados-membros, bem como a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que, além da ciência, eles pudessem, os administradores públicos, as autoridades públicas, pudessem adotar
as providências cabíveis. Outro tópico de nossa análise foi a formação e a capacitação inicial e continuada dos professores de magistério. Nós ressaltamos a tarefa a ser desempenhada no Brasil, a importante tarefa a ser desempenhada no Brasil, por força da Lei 11.502, de 2007, pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é uma fundação pública, que é vinculada ao Ministério da Educação, e uma das suas atribuições é induzir e fomentar a formação inicial dos profissionais de educação, estimulando, inclusive, a própria valorização a qual nós nos referimos. Então, a atuação da CAPES, ela se estrutura basicamente em formação inicial, formação continuada em extensão e formação em pesquisa científica e divulgação científica. Nós temos dois exemplos de iniciativas relacionadas à CAPES, que é o Plano de Formação de Professores de Educação Básica, PAR-FOR, e a própria Universidade Aberta do Brasil, além de outras iniciativas relacionadas principalmente às disciplinas específicas. Então, são formações para professores de biologia, formações para professores de matemática, e assim por diante, que efetivamente existiram durante este período que nós analisamos. Bom, porém, em que pese essas iniciativas governamentais na rede mineira estadual, em 2012, foi apresentado um déficit na ordem de 3.962 professores com formação específica em disciplinas obrigatórias do ensino médio, e um montante de 3.037 professores em sala de aula, mas sem formação específica. E nós, no nosso trabalho, demonstramos através deste comparativo. O déficit de professores com formação específica, 33%, de professores sem formação específica, mas ministrando os determinados conteúdos, 26%, e 41% de professores fora de sala de aula. Bom, a CAPES, como eu disse, teve essa participação entre 2009 e 2012, para ampliar o número de professores que participaram de eventos de capacitação. Porém, relacionados aí a professores de ensino médio, na esfera nacional, os valores até subiram de 11 mil para 26 mil. Então, houve um aumento de 2009 a 2012 de 128%. Mas apenas 14,6% do total de docentes do ensino médio participaram de programas de formação que foram oferecidos por essa fundação nesse período. E, infelizmente, em Minas Gerais, a participação foi de 14%, equivalente a aproximadamente apenas 2.500 professores. Bom, o outro tópico analisado por nós foi a inobservância da valorização salarial e de carreira docente. Como já estabelecido nessa apresentação, a Constituição Federal ela cita a base, ou o piso salarial profissional nacional, que deveria vir editado em lei federal. E essa lei federal realmente ela foi editada em 2008, conhecida como a Lei do Piso, que fixou o piso salarial à época e os reajustes que deveriam acontecer anualmente na educação básica nos estados. Sem entrar no mérito do baixo, do alto, do pouco ou do muito, mas fazendo cada um as suas próprias conclusões e reflexões, nós temos esses valores de 2008 a 2013, começando em 2008 com o piso salarial do magistério R$ 950 e chegando em 2013 R$ 1.567, e segue os seus respectivos índices de reajustes. Okay? Hoje, 2020, na casa de R$ 2.600, R$ 2.700. Bom,
Quais foram as conclusões do próprio tribunal e também de outros colegas do campo da pesquisa que produziram, né, algumas análises que nós aproveitamos no nosso trabalho e que compartilho com vocês, né? Primeiro, os docentes do ensino médio possuem um salário diferencial, né, ou seja, o salário do professor do ensino médio do Estado de Minas, né, ele só é maior quando ele é comparado com outros profissionais que desenvolvem serviços ou trabalhos que exigem apenas o nível médio de escolaridade. Então, traçando um paralelo, o salário do professor, nessa área comentada, está acima do salário daqueles profissionais que sequer precisam ou é exigido o ensino superior. Bom, trouxe algumas citações que julguei relevante. Segundo Brito e Altenberg, o perfil dos ingressantes na carreira segue padrão preocupante. Jovens provenientes de famílias de baixa renda, pouca escolaridade, que frequentaram todo o ensino médio em escola pública e que tiveram poucas oportunidades culturais. Ou seja, são jovens que disputam, dadas suas limitações, o direito ao acesso a carreiras pouco concorridas, né? Então, não é a carreira do magistério. Dados divulgados à época, né, pelos mais diversos meios de comunicação, extraídos da Secretaria de Estado de Educação de Minas. A cada dia, 5 professores concursados pedem demissão, em média, das escolas estaduais de Minas Gerais. De janeiro a agosto deste ano, 1.283 educadores desistiram de sua carreira na rede, que era um número superior a todo o ano anterior, isso em agosto, mesmo com estabilidade garantida no serviço público. Salário baixo, falta de plano de carreira, más condições de trabalho e desrespeito dos alunos estão entre os motivos da evasão apontados pela categoria, especificamente em Minas Gerais, né? Desculpem se eu estou insistindo nisso, mas nós temos outros dados de reconhecimento público, né? Escassez de professores no ensino médio, o desafio a ser vencido. Da remuneração docente, mais uma vez o Brasil é um dos países que menos paga os seus professores. Países agora, né? Nós estamos falando de uma esfera internacional que foi feito um estudo pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que foi apresentado em Paris, né, durante a comemoração do Dia dos Professores, Internacional do Professor, uma pesquisa realizada em 38 países, entre eles o Brasil, revelou que um número cada vez menor de jovens está disposto a seguir a carreira de magistério. E uma das principais causas, se não a mais importante, foi o baixo salário praticado. É evidente que esses dados eles não podem ser vistos de forma isolada, né? Então, no nosso trabalho, infelizmente, não dá tempo para a gente trabalhar aqui, expor, refletir, nós também analisamos o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, e o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. O que eu adianto a vocês é que esses dados acompanham a efetividade do direito à educação no Brasil e no estado de Minas Gerais. Não se espera, evidentemente, né? Uma questão óbvia, uma questão de resultado, uma questão de lógica, né? De resultados. E o IDEB, os números relativos ao IDEB e ao IBHM também não são favoráveis. Bom, por fim, encaminho uma análise que sai da seara especificamente histórica e jurídica, mas muito importante, e a gente faz essa reflexão no final da nossa obra, né? E para esse desfecho, no campo sociológico, né, eu trago uma afirmação de Marx, que ele fez em O Capital, que é a seguinte: toda ciência seria supérflua
se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas. Ou seja, muitas vezes, o resultado desses dados, o resultado desses números, o resultado dessas fiscalizações, elas são vistas de uma maneira explícita, mas também de uma maneira velada na prestação de serviço educacional na seara pública no Brasil. E para isso, para tentar refletir a respeito desse tópico, eu trabalhei com um sociólogo francês que trava muitas reflexões neste campo educacional, também alguma coisa no campo jurídico, que é o sociólogo francês Pierre Bourdieu. E ele fala a respeito da escola como do sistema de ensino público, dentro dos parâmetros franceses, evidentemente. Nós buscamos essa cautela de utilizar do pensamento de Bourdieu em um país como o Brasil, né? Mas categorizando o ensino público como uma instituição relativamente autônoma e otimizadora da dinâmica de reprodução social. Né? Ou seja, muitas vezes, ou aliás, né, cada um de nós almeja de forma de projeto, até mesmo de forma utópica, a educação como emancipadora. Através de Paulo Freire, através de Darcy Ribeiro, de Pedro Demo, né, Gilberto Freire, etc., cada vez mais encarando de uma forma otimista a educação como emancipadora. Mas com esses dados que nós vimos, será que a educação, de fato, na rede pública, ela é emancipadora? Até que ponto? Em que porcentagem, para sermos mais calculistas, né? Bom, segundo o pensamento de Bourdieu, as classes populares, por exemplo, elas são submetidas a uma violência simbólica de todos os lados. Infelizmente, inclusive, quando a ação pedagógica exerce uma imposição de um arbítrio cultural que legitima os saberes das classes dominantes e nega a existência da sua cultura, de uma cultura legítima que é própria das classes populares, né? Que acaba, por assim dizer, desvalorizando o saber e o saber fazer das classes que são dominadas. Ou seja, a leitura desse aspecto de reprodução social, ela deve ser feita pelo próprio profissional de educação que, dentro da sala de aula ou nas escolas, deveriam combater a reprodução social, valorizando aquilo que as classes dominadas têm de saber e de saber fazer. A pergunta é a seguinte: um contingente baixo de professores, nós vimos que nem sempre ministram as disciplinas que eles são formados para tal, com formação aquém do padrão desejado, sem plano de carreira digno e ainda muito mal remunerados, estariam preparados para resistir e se contrapor a ações pedagógicas que visam a reprodução do arbítrio cultural das classes ou culturas dominantes? Um exemplo bem introdutório: se o professor não tem formação específica em arte, ele vai saber fazer a correlação entre arte e os grafiteiros do bairro da escola, entre aquela obra do grafite que está nos muros do bairro, ou arte apenas vai ser a pintura do artista renascentista do século XVI? É nesse sentido que, se o professor for um auxiliar da reprodução da estrutura das relações de força, o sistema de ensino tende a assegurar-se do monopólio da violência simbólica. A educação, ela será efetivamente emancipadora? Ou o educar, entre aspas, será um ato de violência? E, particularmente, nós gostamos muito dessa expressão de Pierre Bourdieu, que a violência ela é também simbólica, né? E ela é aquela que se exerce com a cumplicidade tácita de quem sofre e de quem exerce, né? Na medida em que nenhum e nem outro, nem os agentes do polo passivo, nem os agentes do polo
ativo, estão conscientes que estão sofrendo ou que estão exercendo essa mesma violência simbólica. Então, fechando de uma maneira ampla essa nossa exposição, essa nossa reflexão, os dados colhidos, né, relativos à quantidade, à formação, remuneração dos professores de ensino médio da rede pública de Minas Gerais, infelizmente, afrontam o dirigismo constitucional. Ou seja, aquele programa de metas a serem alcançadas, não o Brasil como país do futuro. O Brasil do futuro e o futuro que nunca chega. Né? São fortes colaboradores para a inefetividade do direito fundamental social à educação, concretização desses direitos, tendo em vista o desprestígio que o Estado atribui à docência brasileira, à docência mineira. Então, como o Maurício colocou, né, amigavelmente no início, para quem quiser se aprofundar, temos outros dados, temos outros temas, uma reflexão um pouco mais profunda em Pierre Bourdieu, no final do nosso capítulo, né? A primeira obra, que eu trato especificamente, nós tratamos especificamente desse tema, e a segunda, Leituras de Pierre Bourdieu na pesquisa em educação, que é um livro em coautoria com diversos outros pesquisadores do Brasil, temas mais variados, muito variados, né? Ensinos de disciplinas específicas, críticas, posicionamentos válidos a respeito do campo do direito, inclusive. Nós escrevemos um capítulo neste livro sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aloca, né, o ensino religioso como uma disciplina não obrigatória, e os ministros fazem algumas observações que julgamos dignas de análise, que nós abordamos como crítica à ação direta de inconstitucionalidade que foi decidida pelos ministros do Supremo. Bom, agradeço a todos, né, primeiramente pela atenção. Vou voltar aqui. Dou encerrado, né, por encerrada essa nossa fala. Bom, ontem eu falei de um assunto, né, que eu era muito mais confortável falar dele, que é a minha pesquisa de doutorado, meu livro e tudo mais, então são aspectos muito mais tranquilos de serem ditos, né. A minha fala de hoje é uma fala que eu vou falar, a primeira coisa, coisas talvez óbvias, mas o óbvio também tem que ser dito, né. Eu vou incorrer no risco de falar muitas coisas que talvez não se sustentem, vou incorrer no risco de, às vezes, ser redundante, vou incorrer no risco de ser simplista, mas a gente tem que sempre refletir em relação ao que o nosso país, o mundo está passando. Então, eu trouxe para a gente aqui um slide, né? Os slides aqui, hoje eu vou trabalhar com slide, hoje não sou muito afeito a slide, mas tem dia que a gente tem que trabalhar com isso. Aí vou ser breve e, como eu disse, eu vou dizer coisas muito objetivas aqui, muito simples. Oi? Oi? Estão me ouvindo, Caí? Oi. Deixa eu ver se eu caí. Eu acho que eu caí. Estou aqui? Oi, tá me ouvindo aí? Não, caiu, o professor. Aperta, acho que entrou e saiu, aperta o F5. Tá, tranquilo, vamos ver aqui se vocês estão me ouvindo. A internet está ruim hoje. Então, vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria deixar aqui, está falando aqui, né, em relação ao seminário, coloquei aqui o tema que eu fui provocado em falar, é em relação às desigualdades provocadas pela Covid-19 no Brasil. E aí eu trouxe trouxe aqui basicamente vamos lá, como o computador funciona. Tecnologia tem hora também que você fica... Vamos lá. Peraí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao meu slide. Bom, esse slide aqui que é um slide muito pesado, né? Um slide muito pesado, que é o seguinte, eu vou mostrar basicamente aí a nossa bandeira nacional, que é um símbolo hoje em dia, não tão mais, enfim, manchado de sangue, que é importante dizer isso, que no Brasil nós passamos de 540 mil mortos, entre eles o meu amado sogro, né, que faleceu há 17 dias, e a minha amada sogra está na UTI lutando pela vida, fruto de um pós-Covid.
Então, isso aqui é muito complexo e ele vai pautar e balizar a nossa vida por anos ainda, né? E quem aí puder, aí rapidinho, só um adendo aqui, aproveitando o espaço, quem for de oração, que ore, quem for de reza, que reze, quem for de axé, axé, quem for de energia, energia, quem for cético, creia na ciência e lute aí, mande energias para minha senhora que está no CTI, mas o show tem que continuar. E aí a gente coloca essa bandeira aqui do Brasil, marcada de sangue, achar uma provocação importante. E aí eu quero começar a minha fala aqui hoje, se o computador assim permitir. Hoje não está muito favorável a nós aqui. Só um segundinho, por gentileza. Ok, caiu, né, professor? O senhor viu, né? Cair, então, eu estou tentando aqui levar no mais, eu vou ter que trabalhar com slide feio assim, mas acho que feio assim vai funcionar, o dito não vai funcionar. Aí, eu coloquei, a primeira coisa que eu coloquei é uma frase minha em relação aí à educação na Covid, é uma frase do Alain Bouvier, que ele fala o seguinte, olha, os professores salvaram a escola. Eu acho que essa frase, ela é muito simples e muito simbólica, são poucas palavrinhas aí, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, que os professores brasileiros e mundiais salvaram a escola. Porque se não fossem os docentes, a nossa educação, que está com um momento muito tenso, pesado e categórico, ela seria ainda pior. Não estou romantizando o esforço de docente. É muito bom deixar claro isso. Eu não estou romantizando o empenho de cada um, o sujeito que foi lá e financiou um celular em 20 parcelas, o sujeito que foi lá e comprou uma luz nova para em casa. Não é essa discussão que eu estou fazendo. Estou dizendo o seguinte, que o trabalho docente ele foi fundamental para que pudéssemos, para que possamos, de certa forma, salvar a escola. E isso foi feito dentro da possibilidade e sem romantização. Isso é muito importante, vou dizer, acho que é a frase mais óbvia que eu vou dizer em 25 anos de magistério, mas ela tem que ser dita. As escolas possuem singularidade. Cada escola, ela é única, ela é singular. E a singularidade dessa escola é formada por vários plurais, por várias pessoas, por várias questões. Mas quando eu chamo de singular aqui, eu estou dizendo de uma coisa basicamente calcada na estrutura. Estrutura. Eu digo muito claramente, eu sou advindo de formação de escola pública, de estudar em escola pública, de trabalhar em escola pública. São totalmente questões diferentes. A escola que eu trabalho é pública, mas ela não é parâmetro, infelizmente, para falar de educação pública brasileira. Eu tenho que entender que há escolas de extrema excelência na rede privada, há escolas de extrema excelência na rede pública, mas há escolas que têm muitas dificuldades do ponto de vista estrutural, do ponto de vista físico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista curricular, do ponto de vista... Quer dizer, as escolas são singulares e eu não posso avaliar singularidades de forma maciça. Acho que esse ponto é muito importante. E cada escola acaba, de certa forma, já vou falar sobre isso, dando o seu famoso jeitinho para poder seguir a caminhada do ensinar, o que é muito complicado e muito complexo, né? E aí, no nosso debate hoje, né, eu fui lá no Antônio Nova e falei, ô Nova, o que você me indica para falar sobre esse assunto? Porque esse assunto, que eu falei no começo aqui, né, o Antônio está muito mais confortável, deu um assunto que eu já dominava, enfim, mas nós estamos vivendo a pandemia ainda. Nós estamos ainda com escolas fechadas. Nós estamos ainda aprendendo a fazer uma nova educação depois de 2 anos de pandemia. Então, nós estamos ainda na fase do aprendendo. E o aprender, o bom do aprender, que a gente pode errar, pode repensar, pode reaprender. E aí eu tive a liberdade de trabalhar aqui com 3 fatores iniciais para debater a questão da pandemia na educação. O primeiro fator, as pessoas podem gostar, podem não gostar, esse direito todo mundo tem, democracia funciona assim, são as questões econômicas. Não dá para você colocar em segundo plano um entendimento econômico. E quando eu falo entendimento econômico, eu estou falando basicamente da própria estrutura escolar, da própria rede escolar e dos agentes que estão envoltos nessa rede escolar. Eu vou te dar exemplo. A minha escola, a Cefet-MG, né, que é uma escola brilhante, uma escola de referência no Brasil, ela é rica, mas ela tem alguns problemas. Deixa eu desligar aqui para a gente falar um pouquinho aqui. O PowerPoint, que o pessoal gosta de falar, o professor gosta de falar, tudo mais. Né? O que ela tem de impessoalidade, né? Eu tenho alunos na rede do Cefet que são alunos de baixíssima renda. Ontem mesmo estava dando uma prova, minha prova no sistema caiu, e me falou, olha, professor, eu estou usando a internet da vizinha.
A menina não tem internet em casa. Então, a vizinha permite que ela use o Wi-Fi, ou chamar num gato e permitido pela aluna para usar. E eu tenho alunos de renda muito alta, meninos que têm um escritório melhor que o meu para poder estudar. Então, essa questão, ela tem que ser observada. Não dá para entender problema de educação na pandemia se você não coloca como umas pedras angulares a questão econômica. Não dá para você exigir que um aluno de periferia, que às vezes, muitas vezes, nós tínhamos casos no Cefet lá, de menino que o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego na pandemia e cortou a luz e a água do menino em casa. Não dá para colocar isso no segundo plano. As relações materiais de existência são fundamentais. A economia é fundamental. E uma coisa que eu já vou mostrar um slide sobre isso, que a pandemia escancarou, foi a desigualdade social. A gente sabia que havia uma desigualdade. Mas quando a pandemia ela escancara, ela mostra, a questão fica abismal. Quer dizer, se um menino que estudou na escola X da elite varginhense, no centro da vida varginhense, tinha uma possibilidade de crescimento intelectual, uma possibilidade de crescimento cultural, econômico, social e por aí vai, o menino da periferia, sabia, não ficou maior. E isso tem que ser dito. E isso tem que ser dito. Muito bem dito. Bom, dito esse primeiro ponto, vamos ao segundo ponto aqui que eu coloquei importante. Eu vou chamar de cultura escolar. A cultura escolar ela é balizada basicamente dentro de aspectos macro e micro. Como assim? Alguns valores são importantes. Vamos dizer, no Brasil, a gente tem um péssimo hábito de achar que ensino médio é para fazer vestibular, fazer Enem. Então, essa é a cultura escolar. Mas, além disso, o entendimento do papel da escola, do papel do professor, do papel da instituição, da relação da sociabilidade, da socialização, da criação de grupos, da criação de entendimento, da criação de identidade, da criação de relações interpessoais, dos relacionamentos da adolescência em si e das crianças, elas são fundamentais nessa cultura escolar. Né? Então, quando a gente tem a pandemia, além de todas as questões aí do ponto de vista econômicos e sociais, você vai ter um grande ato nas relações interpessoais. Você vai ter as crianças alijadas do convívio social, você vai ter os adolescentes alijados do convívio sociais, e os adultos, muitas vezes, também vão ficar numa perspectiva muito complexa de trabalho, escola. E, gente, uma coisa muito importante, a gente brinca muito com muita coisa, eu sou um cara que gosta muito de falar, de forma bem leve, tranquila, não fica tentando dourar a pílula, mas eu brinco muito assim, uma das maiores, eu falo sobre os meninos às vezes, né, para os adolescentes, olha, a escola é muito boa, ruim são as aulas. E a gente pode brincar, achar isso que é uma ofensa, mas não é. Não é que as aulas são ruins, a gente brinca com adolescente, mas enfim. Mas o convívio escolar é extremamente importante na formação do sujeito. Os meus melhores amigos, eu fiz do ensino médio na graduação, o professor Maurício está aí, meus melhores amigos. A gente acaba se entrosando com as pessoas dentro do princípio da educação. Então, a escola é fundamental. E a pandemia nos alijou disso. E quais serão os efeitos daqui a algum tempo? Nós vamos medir, não conseguimos medir isso ainda. A gente tem algumas coisas que começamos a engatinhar em relação a isso, mas essa medição nós ainda não temos. Não é? Então, eu tenho um problema econômico, problema social, que vai reverberar, que eu acho que é o ponto fundamental. Acho que é o ponto fundamental que a gente tem que debater isso de forma insistente, de forma diária. O professor Cleiton faz isso com brilhantismo na Assembleia, que é a questão de política pública. Pessoal, olha só, não vamos partilhar as questões, mas eu preciso ter política pública clara e evidente e manifesta. Não dá para um professor ter que trabalhar 3 turnos. Não dá para um professor ter que comprar o seu próprio celular em 20 parcelas, como tem colegas da rede pública que fizeram isso, para dar uma aula razoável. Não dá para você deixar uma escola, o prédio escolar, sem manutenção. Não dá para você mandar um adolescente para a escola, na qual o que ele aprende na escola não faz sentido para ele, não tem significância, não tem relevância. Por que não tem relevância? Porque além de falar mais cedo, falou mais cedo aí, eu tenho problema de formação docente também. Então, ou a gente encara a escola como algo que é um projeto de país, ou a gente começa a entender a educação como algo fundamental, e a pandemia mostrou isso de novo. A pandemia escancarou isso de novo. Você vai ter docentes igual na minha casa. Eu tenho uma internet boa em casa, e hoje já deu umas travadas. Quer dizer, mas eu uso um aplicativo pago para dar aula, pago do meu bolso. Por que eu faço isso? Não é porque eu sou bonito, maravilhoso, é porque eu acredito no meu trabalho.
Eu posso cobrar isso do sujeito que trabalha em 2, 3, 4, 5 escolas? Não tem como. Então, ou o governo de nível municipal, estadual e federal, basicamente o governo federal, tem que ter uma política clara de educação. A reforma que está vindo agora do ensino médio é uma vergonha. Os livros didáticos que a gente está analisando para usarem daqui pós-pandemia são péssimos. Não os autores, a gente. Não estou criticando as pessoas, colegas de trabalho, mas a ideia do livro é horrível. Então, a gente é o seguinte, a pandemia, ela mostra, olha, é necessário realmente que tenhamos políticas públicas aplicadas, projetos sociais estabelecidos e objetivos claros dentro do processo educativo. Então, vou voltar no slide aqui, esses 3 pilares, eles são fundamentais para a gente poder entender os problemas que nós estamos metidos. Hoje eu não vim trazer nenhuma solução, eu vim trazer questionamento e dúvida, né? E posso estar realmente enganado, não tem problema, que daqui a 3 meses, tudo que eu disser aqui hoje cai por terra, não há problema em relação a isso. Isso é um recorte que eu estou fazendo de uma forma quase que empírica para poder debater com os colegas aqui no sábado pela manhã. Outro ponto aqui, se meu slide ajudar a permitir. Aê, permitiu. Né? Eu tenho uma questão mais ligada a isso, eu estou vendo na prática, e vamos falar sobre os problemas que a pandemia trouxe em relação à educação brasileira. A primeira questão importante é a questão da evasão. A evasão escolar, ela é um gargalo muito grande. Por qual motivo? Eu não vou mensurar dados aqui que não são disponíveis, se estão disponíveis eu não os conheço, mas vou dizer de forma quase que empírica mesmo. Você tem muita gente que desistiu da escola. Por que desistiu da escola? Porque a escola, ela deixa de ser atrativa. A escola não existe. Porque você vai ter pessoas durante meses e meses e meses e anos que o máximo que o cara tem em relação à escola é o seguinte, o cara vai na escola, pega uma apostilinha, preenche a apostilinha em casa e devolve na escola. Para quê? Isso é educação? Isso é. Pode ser educação, tudo bem. Isso é escolarização? São perguntas. Então, a evasão escolar, ela é grande e, obviamente, voltando a uma questão social. As classes sociais mais baixas é que vão ter os maiores índices de evasão. E, por conseguinte, menor formação. E, por conseguinte, menores salários. E, por conseguinte, menores oportunidades. E eu vou ter uma bola de neve que se desenvolve. Então, a evasão escolar é uma tragédia brasileira. E volto no ponto anterior. Qual o principal motivo? Falta de política pública. A pandemia não estourou ontem. Desde outubro de 2000, para perder a conta do ano 2019, essa discussão começou a vir à baila. O que é que o governo federal fez? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então, essas questões têm que ser ditas. A gente não pode se omitir em relação a isso. E aí a gente vai para o segundo ponto, né, do meu slide aqui, um slide bem simplesinho aqui, que é a questão da reprovação. E aí acontece, o menino não aprende, eu também não consigo trabalhar por N motivos, e o que você faz? Reprova o sujeito. Eu acho que a reprovação escolar é um debate muito importante, muito profícuo. Né? Eu não sou um defensor da aprovação automática, não sou um defensor que aluno não pode ser reprovado. Eu acho que em alguns momentos da formação até pedagógica, mesmo psicológica, de socialidade, é importante que o menino reveja os seus conceitos. Agora, você não pode ter uma reprovação maciça ou uma aprovação maciça partindo de premissas que a gente não sabe quais são. Ou a gente leva a educação de forma séria, ou teremos problemas sociais ainda mais graves. E quando o professor Luiz trouxe o livro dele aqui, trouxe os dados que ele trouxe, a vontade de sentar e chorar. Não pelo trabalho do professor Luiz Carlos, que é um trabalho belíssimo, mas pela realidade que ele apresenta. Então, você tem evasão, você tem reprovação, e eu acho que é o pior dos pontos aqui, quer dizer, não sei se é o pior dos pontos, mas é um dos pontos, a gente está num momento tão duro, que é a defasagem. Você vai começar igual o Cleiton falou à noite ontem, né, que nós vamos gastar 10, 15 anos para poder retomar o que a gente perdeu da educação brasileira. E isso não dá para se mensurar de forma efetiva ainda. Mas a gente sabe o seguinte, olha, a defasagem é muito grande. O ensino, a aprendizagem. A escola é um espaço extremamente importante para a gente. E quando você não tem escola, não tem política pública, não tem tecnologia, não tem equipamentos, tem uma cultura escolar
baseado em aspectos de que a escola é um lugar ruim, que a sala de aula é um lugar chato, que país nós vamos formar? É uma pergunta importante. Eu recebi alunos esse ano na minha escola que há um ano não tinha uma aula ao vivo. Um adolescente de 14 para 15 anos, um ano sem contato com o professor de forma efetiva. Né? Então, são questões que vão chegar para a gente. Eu trabalho na escola de excelência, hein? Então, essa semana, algumas aulas, tive que parar uma aula minha, explicar para os meninos como se faz um texto. Ela disse mais cedo. Porque não é que o menino não sabe, ele não foi ensinado. E essa pandemia, ela vai refletir de forma muito pesada e dura nas classes mais sofridas do nosso país. Né? Eu tô bravo, hoje não estou no meu dia do bom humor, porque esse assunto é um assunto muito pesado, né? Um assunto duro, mas a gente tem que falar sobre isso. Podemos nos omitir a isso. Vamos lá, próximo slide aqui. E aí eu tenho um slide, eu gosto muito desse slide aqui, né, que é o seguinte: caiu por terra a pecha do imobilismo docente. Uma coisa que mais me irrita como professor, e às vezes a gente tem que falar as coisas, é aquela comparação assim, porque a escola do século XIX é a mesma escola do século XXI. A gente que é historiador quase tem um AVC com isso. Obviamente, algumas balizas são muito parecidas e muito similares. Contudo, o professor, ele tem, por obrigação ética e profissional, ele vai se mexer, vai se moldar com o passar do tempo. Em aspectos positivos, em aspectos negativos. Mas mobilidade não é algo que a nossa categoria tem como meta. Talvez eu não esteja sendo corporativista, talvez. Mas eu não posso dizer o seguinte: olha, o que eu estudei para trabalhar, e alguns colegas que eu falo da minha realidade, que eu falei que hoje é uma falha mais empírica mesmo. O que eu falei, o que eu vejo meus colegas batalhando, correndo atrás, desenvolvendo, estudando, buscando, pensando, investindo para dar uma aula minimamente decente, não é brincadeira. E isso está nas esferas tanto estaduais, municipais e federais. Obviamente que não é um mundo de poliana, que tudo é perfeito, mas o mobilismo docente, na pandemia, ficou claro que a gente, ou grande parte dos docentes, tem uma perspectiva de respeito com a sua profissão e tenta fazer o melhor dentro daquilo que é possível, com todas as demandas, todas as dificuldades inerentes à docência, né? Outro ponto importante aqui do meu slide, eu gosto muito desse slide aqui também, é aquela coisa, né? Do que eu já falei sobre isso, vou repetir aqui novamente. Escancarou-se as disparidades. Ficou evidente a necessidade do protagonismo do poder público. Olha, não tem nada, cada um pensa de um jeito que quer e a gente tem que defender e entender essas questões aí. Mas as escolas brasileiras são escolas que têm condição de serem escolas extremamente positivas, propositivas, escolas de ponta. Mas se eu não tiver uma política pública real, uma política pública efetiva, não vai. Vou dizer da minha escola, que eu gosto muito de falar da minha escola do Cefet, que é uma escola que tem problemas também, óbvio, ninguém aqui está dizendo que é perfeição, mas a gente tem uma coisa muito importante na escola, que é trabalhar com autonomia. Autonomia do aluno e condição de trabalho para o docente. Por que eu estou dizendo isso? Nós que trabalhamos na rede federal, no meu caso, trabalhamos com dedicação exclusiva. Quer dizer isso para quem é mais leigo? Nós só trabalhamos nessa escola. Nós temos que dedicar essa escola a 4 pilares: ensino, pesquisa, extensão e administração. Por isso que o professor consegue, bem ou mal, porcamente, fazer um livro. Os alunos da escola aprendem no primeiro dia de aula que escola não é cadeia. Então, na escola não tem sinal. Na escola não tem um porteiro que fica lá cobrando se o menino entrou ou saiu. Autonomia do aluno. Não é a farra do boi, não é isso. Mas a gente trabalha com uma formação do indivíduo. Por que uma escola funciona e as outras não funcionam? É uma pergunta simples. Política pública. Política pública. Governos estaduais e municipais têm que investir em educação de tempo integral. Tem que investir em professores que possam se capacitar. O Maurício deu um relato agora, mais cedo eu fiquei triste. A professora não pode sair do mestrado, tem que pagar por renda. Que mundo que é esse?
Então, a gente tem política pública clara, séria, eficiente, eficaz. Estou bravo hoje, eu estou bravo, Maurício. Estou bravo hoje. Pais me obrigam a ficar bravo. Bom, e estou acabando de falar, só vou me alongar muito, não. Outra coisa que eu tenho aqui, se meu slide assim eu permitir, o que a gente percebeu agora com essa explosão dessa maldita pandemia? Primeira coisa, nós vamos ter que repensar muitas e muitas e muitas e muitas questões. O professor Cleiton, durante a semana, deu um relato, que eu também tenho essa relação com ele. A gente tem uma relação de gostar muito de sala de aula, e às vezes a gente gosta muito do cuspe giz, né? Que eu acho que o professor cuspe giz funciona muito bem também. Só que a gente tem o seguinte, olha, na pandemia isso não é suficiente. Então, longe de querer minimizar os problemas do país, mas os professores que vão enfrentar uma aula virtual, uma aula online, essa aula, né, à distância, ele tem que ter muita disponibilidade. E uma coisa que eu gosto muito, né, no Demerval, que ele fala o seguinte, olha, nós vamos ter que sempre aprender. O professor, para lecionar nesse período pandêmico, ele teve que se reinventar. As palavrinhas, eu não gosto das palavrinhas de moda, de reinventar, né? Mas, enfim, são questões importantes, porque eu tive que me reinventar para ter uma aula minimamente decente. Então, a cultura digital, ela veio para ficar. Ponto positivo, as minhas aulas ficaram legais, eu aprendi muito em trabalhar com vídeos menores, aprendi em trabalhar com aplicativos novos de tecnologia, muito legal, cultura escolar, cultura digital, ó, aprendizado, crescimento e modernização. Ponto negativo, isso é para uma pequena gama da população brasileira. Eu vou fazer várias coisas e vou circular no mesmo ponto. Eu vou ter o que aumenta, um aumento cada vez maior da disparidade. Eu tenho alunos que estão com dificuldade de ver minha aula, porque a memória do celular não consegue baixar o aplicativo do Zoom. Então, puxa, eu comprei um aplicativo, eu pago o aplicativo, eu vou no YouTube, monto as minhas aulas, faço uso de todos os recursos que o Zoom me permite. Falando, professor, eu não achei sua aula, por quê? Porque a memória do celular não deu. Então, essa cultura digital, ela, na verdade, ela é um novo dilema para o país. Ela é positiva do ponto de vista de metodologias, de ensino, de materiais, de equipamentos, de aprendizagem. Pô, super legal, muito bacana. Mas ela é excludente. E isso tem que ser marcado. Não dá para fugir dessa questão. Outro ponto extremamente importante que nós vamos ter que pensar e vamos ter que refletir é o processo de institucionalização do trabalho. O que é que eu estou dizendo isso? A gente precisa, de certa forma, ter diretrizes, novamente, eu vou repetitivo, de políticas públicas. Não dá para a gente falar, professor, bateu os pulos, meu amigo, se vira. E aí eu vou dizer o seguinte, falar, olha, a pandemia, ela escancara de forma efetiva, novamente, esse problema. Porque, olha só no caso, o que eu chamo de institucionalização. O professor tem que dar aula o dia todo. O aluno está em casa, gente, uma coisa importante, a gente às vezes perde essa noção. Casa não é um espaço, obviamente, idêntico em todos os locais. A gente sabe, isso é meio óbvio, mas tem que ser dito. Exemplo, há pessoas que não têm um espaço, uma mesa para sentar e estudar. Há pessoas que o momento dela ter um processo de interação com o mundo do conhecimento é na escola. Porque na escola ele tem o professor, ele tem a carteira, ele tem um banheiro para usar. Ele tem a alimentação no momento correto. E a gente sabe que muitos lares do país, isso não é possível. Então, é o seguinte, a gente tem que criar aí uma forma mais ou menos linear, ou teria que ter criado, né? Uma forma linear de pautar trabalho docente e trabalho discente. Porque a educação, não perdemos esse foco. A educação também é um trabalho. O aluno, ele é um trabalhador. Só que em alguns casos ele vai ter uma jornada dupla, tripla ou quádrupla. Ponto. Então, essas questões são muito importantes de serem debatidas, discutidas e pensadas e refletidas. Eu não tenho resposta, eu tenho perguntas para fazer. E aí uma coisa que eu tenho, duas coisas que estão mais ou menos linkadas aqui, vincadas, é o tempo escolar.
O que eu chamo de tempo escolar? É o tempo de aprender. É o tempo de aprender. Tempo escolar eu chamo de tempo de aprender. Ou seja, cada aluno já tem a sua especificidade, nós todos somos seres únicos únicos e brilhantes, todo mundo aqui é brilhante dentro da sua especificidade, tem seu tempo, seu tempo. E nós vamos ter que rever esse tempo escolar. Quando as aulas voltarem, e vão voltar, algum dia voltarão, nós vamos ter vários problemas para entender a defasagem, o tempo de aprendizagem, a necessidade de cada um, a individualidade. E vou voltar, vou ser bem repetitivo e bem redundante. Como é que eu vou perceber isso numa escola que eu vou ter sala de aula com 50 meninos em sala de aula? Se o docente presencialmente tinha uma dificuldade de perceber o tempo escolar de cada um, de avaliar o tempo escolar de cada um, como é que ele vai fazer isso no momento pós-pandemia, pós-crise, onde as pessoas perderam a sua... Mais pesado vou dizer agora aqui, perderam o seu vínculo com a escola. Eu que trabalho com uma escola só, o que eu vou corrigir os textos? Vamos pegar o texto que o Rony é meu aluno, o Maurício é meu aluno. Eu vou corrigir um texto dos dois. Eu não vou corrigir um texto do Rony comparando com o Maurício. Eu vou tentar perceber o processo de desenvolvimento que o Maurício teve e que o Rony teve. Às vezes, o 10 do Rony é muito inferior ao 7 do Maurício, porque a caminhada que o Maurício teve foi maior que o Rony teve. Eu vou cobrar de um docente que tem, sei lá, tem 600 alunos por isso? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. E, por fim, aqui uma discussão que eu gosto de fazer também, quer dizer, eu não tenho capacidade, eu não tenho leitura para isso, mas a gente tem apenas vontade, né, que eu vou dizer o seguinte: repensar currículo escolar. A discussão de currículo, a gente fala de currículo oculto, né, ou do currículo escolar, tem que ser repensado. A pandemia nos mostrou muitas coisas, né, muitas coisas, né, e a gente tem que repensar o currículo escolar. Umas coisas alguns chavões que eu não gosto também, né, que eu vou usar aqui no chavão, que eu não gosto, não concordo com ele, mas vou só para exemplificar. Zona de conforto. Eu não sei se eu vivo em zona de conforto, num país, né, que hoje morrem mais de 1.000 pessoas por dia, tudo bem. Mas a gente vai ter que repensar o que nós vamos ensinar, como vamos ensinar e, o mais importante, por que nós vamos ensinar. Eu acho que a escola tem que ser um espaço de reflexão e não de reprodução. E o debate currículo, ele é diário. O Rony colocou aqui. Obrigado, Rony. Né? É uma questão importante. O currículo tem que ser revisto. O tempo escolar tem que ser revisto. A cultura escolar tem que ser revista. Então, eu sou um cara, eu não vou dizer que eu sou um descrente, mas a educação brasileira tem um problema, isso não é uma fase, é um projeto. Quanto mais a educação brasileira for desmoralizada, for desmerecida, for sucateada, isso é um projeto de governo. É um projeto de privatização. É um projeto de levar a um discurso e falar, olha, o Estado tem que ser mínimo mesmo, porque o Estado não dá conta de fazer nada. Então, vamos sucatear esse Estado de vez, vamos fatiar igual uma pizza, vamos vender para a parte privada, e cada um, porque eu tinha nada contra, não vou citar o partido aqui, não seria elegante você falar de quem não está presente, mas tiveram uma ideia de fazer um voucher escolar. Quer dizer, isso não é uma pizza. São pessoas. Projeto pedagógico, projeto escolar, história, familiaridade, identidade, cultura. Isso parece que é deixar de lado no nosso país, mas, enfim. Vamos seguir aqui, já pode falar que eu estou muito bravo, eu estou bravo hoje. Né? E aqui, pessoal, por fim, a gente tem que fazer algumas reflexões extremamente importantes. Né? Eu tenho que entender, basicamente, que a educação, e eu vou ser redundante, estou falando com educadores aqui, tranquilo, a educação não só ocorre dentro da escola, ela é um percurso de espaço coletivo. Ou seja, o que eu quis dizer nesse slide aqui, né? Basicamente é que a gente precisa do apoio de toda a sociedade para ajudar no processo de educação dessas pessoas, de cidadãos, como no Brasil aí. Tanto no processo de educação como de escolarização. Só que agora eu acabei de ser incoerente. Como é que eu vou cobrar que as pessoas ajudem na escolarização dos seus filhos se o sujeito não tem tempo nem de almoçar em casa? Se o sujeito tem que trabalhar de forma louca, doida.
Então, nós estamos num processo, pessoal, aqui presentes, de crise. Crise. O país está em crise. A educação nunca esteve tão em crise. A pandemia desnudou as nossas ilusões. Nós fomos desnudados. Nós vamos precisar agir. Só é aquela coisa, como eu disse mais cedo também aqui, a gente pode ter boa vontade, mas se o poder público não tiver um efetivo trabalho de valorização da educação como algo global, a situação é muito complexa e muito tensa. Né? Então, eu vou acabar na minha fala já aqui, né? Não vou me estender muito hoje, conversar um pouco também. Né? E o que eu percebo agora aqui? Primeira coisa importante, nós temos que potencializar as escolas. Potencializar a escola. Escola não pode ser um depósito de gente. Escola não pode ter um muro cheio de arame farpado para ser uma prisão. Escola não pode ter carteira quebrada. Escola não pode ter banheiro que não funciona. Escola tem que ser de tempo integral. Como o pessoal pode falar na pedagogia, né? Tem que ter uma formação holística do sujeito. O cara tem que estar na escola para aprender. Para aprender a ser, para aprender a pensar, para aprender a desenvolver, para aprender a socializar, aprender a ser cidadão. Igual eu brinco muito no Cefet, lá nós temos um projeto, o tínhamos, não sei como vai ser, porque não tem verba mais nada nessa escola, né? O governo cortou verba de tudo da escola, a gente tinha um projeto pré-pandemia, que era uma coisa muito simples de fazer, que era muito bacana, que era os Jogos Intercamp. O que eram os Jogos Intercamp? Os meninos que gostavam de esporte, punham num ônibus, levavam os meninos para a cidade X. Eles ficavam 3 dias na cidade X, com outros meninos de outros campos. Para mim, era a atividade mais importante da escola. O que se aprende, esses jogos, se aprende muito mais em 4 dias, convivendo com pessoas de outras regiões do seu estado, pessoas com outra cultura, pessoas de outra cidade, com seus próprios colegas, em 4 dias, que um ano na escola. Isso custa, mas isso é investimento coletivo. Então, isso é potencializar a escola. Professor, uma coisa que me doía muito o coração, eu já fiz muito isso na rede estadual, né? Você ia fazer uma prova, os alunos, você tinha que passar com um copinho, pegando 10 centavos de alunos, por falta de xerox na escola, ou a minha cota era muito pequena. Então, a gente discute isso de forma franca, ou a gente vai ficar patinando nas discussões pedagógicas por muito tempo. O problema não é só pedagógico, o problema é estrutural e econômico. E, obviamente, a gente também não pode jogar só a culpa para cima. É necessidade de reflexão, de prática pedagógica. O docente não pode ser mais um mero dador de aula. O sujeito tem que estudar. Tudo bem, eu levantei aqui uma série de fatores nas quais a situação do docente é muito complexa, mas é uma discussão importante. A gente não pode também dizer, olha, há professores muito bons, há professores que não são tão bons. Então, a gente assume a nossa profissão de forma efetiva. A gente está falando mais cedo no chat com a Nídia aqui, está brincando, né? Ou nós vamos brincar de educação, vai virar bico. Ou o docente entende que o tempo escolar mudou, que a cultura escolar mudou. Vou repetir, eu não estou dizendo que o professor é o único responsável por esses problemas, longe de mim. Quem sou eu para chamar, desmerecer o trabalho do outro? Mas a gente também tem que entender, olha, o que eu fazia há 10 anos, eu não faço mais hoje. Não cabe. Não cabe. Ou o docente entende essas questões, ou nós vamos ter cada vez mais uma escola como um local de desmotivação. E aí a minha fala que eu brinquei no começo faz muito mais sentido. A escola é muito boa, ruim as aulas. Tem que pensar em relação a isso. Tem que pôr o dedo na ferida. É um problema estrutural no país. Né? E, obviamente, esse problema ele é potencializado por uma falta de política pública efetiva. E estou acabando de falar aqui, né? Então, obviamente que é um problema, mas a gente tem que sempre, não pode perder o norte da educação brasileira como algo ligado ao poder público. E, por fim, né, eu queria deixar aqui esse slide aqui, que é um slide mais triste que eu já fiz na minha vida, né, que é que é um slide muito pesado, né, que eu tenho aqui uma bandeira brasileira tomada pelo Covid,
tomada por caixões que representam aí a falência ou a tristeza que o nosso país hoje se encontra. E o meu último dado, que o pessoal pensasse muito nesse dado que eu vou dizer agora aqui. Mudou o dado de quinta para cá, tá? Mais ou menos o seguinte: 1 em cada 387 brasileiros morreu de Covid. Vou repetir: 1 em cada 387 brasileiros morreu de Covid. E isso vai reverberar não só na nossa vida pessoal, mas nós vamos ter alunos em todos os níveis, desde a educação infantil até na pós-graduação, que perderam entes queridos, perderam pessoas queridas, que muitas vezes sustentavam, que era o esteio de sustento da casa, se foram. E isso vai explodir na escola. Então, meus queridos educadores aí, falei durante 32 minutos, queria muito agradecer a oportunidade. Minha fala muito simples hoje, uma fala quase uma fala panfletária no dia de hoje, mas eu precisava dessa fala e a gente levantar muitas questões aqui para a gente debater e refletir no que o nosso país se tornou e o que virá.